lembro como se fosse hoje a primeira vez que coloquei o caderno embaixo do braço e saí. Sempre soube que seria tudo muito difícil. Eu tentei elaborar um plano, mas a verdade é que eu mal sabia por onde começar. Vaguei por ruas, avenidas, shoppings, centros comerciais, dormia tarde, acordava cedo, mas desistir nunca esteve nos meus planos. Eu sabia que o meu maior adversário nesta jornada seria eu mesmo. Por isso, aprendi a transformar derrota em vitória, decepção em motivação, cansaço em determinação, transformar um caderno em uma empresa. Opa! Pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a gravação aqui do quinto episódio da segunda temporada do nosso podcast O Caderno que Virou Empresa. E graças a Deus, um podcast que está caindo aí nas graças de todo o público aqui lodovicense, público maranhense, recebendo feedbacks até de fora do estado, de muita gente que tem se emocionado, que tem se inspirado muito nas histórias desses empreendedores, dessas empreendedoras, destes empresários, dessas empresárias que passam por aqui, por essa mesa, que vem até aqui dar entrevista pra gente. E como eu sempre disse, quem acompanha o nosso podcast já desde a primeira temporada, né? Hoje a gente já está indo para o quinto episódio da segunda temporada, olha só, né? Então quem acompanha desde o início sabe que as pessoas que passam por aqui, muitas vezes trabalham ou empreendem, né, em ramos totalmente diferentes, mas os ingredientes que fazem essas pessoas serem pessoas de sucesso são ingredientes muito parecidos. Então hoje eu recebi aqui estou recebendo, na verdade, uma convidada muito especial para contar para a gente um pouquinho da sua história, da sua jornada profissional e também nos trazer aqui muita inspiração com a sua história. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vinda, minha amiga Sabrina Mubarak. É isso aí. Obrigada, Maicon. Obrigada por oportunizar a gente contar um pouquinho a história de vida e, com isso, poder realmente acender aquela chama nas pessoas de que vale a pena, né? Vale a pena acreditar no sonho, né? Como você fez aí muito bem na sua vinheta e o seu caderno virou uma empresa. Eu acredito muito nos desígnios de Deus e nas profissões que estavam realmente escritas para você, né? Eu me formei em psicologia, fiz a minha pós-graduação em gestão de recursos humanos, trabalhei 8 anos na área, mas sempre tinha aquela lâmpadazinha que acendia na minha cabeça sobre o mercado imobiliário, né? Eu não sei se isso se chama destino, eu não sei se isso se chama fé, vocação, Deus, mas o fato é que desde que eu fiz a minha escolha, né, os caminhos eles começaram a se abrir. Eu sou descendente de libanês, né? Meu avô é um comerciante, Jamil Mubarak, conhecido em Itapé-Curumirim, um cara que começou de baixo, que tem uma história de vida linda, muito trabalhador, e sustentou toda a família dele com os seus 6 filhos com um comércio chamado Comércio São Pedro, né? E quando eu enveredei para o campo de vendas, né, dos negócios imobiliários, que não deixa de ser vendas, como ele que vendia lá o saco de arroz dele no Comércio São Pedro, e as pessoas fazem um comparativo. Ah, é o Jamil Mubarak de saias. Então, eu me sinto muito honrada de receber esse adjetivo, porque ele é um homem que trabalhou muito, e vai fazer 100 anos esse ano, e trabalhou até pouco tempo atrás no comércio dele, né? Sempre muito ativo, muito feliz e com amor ao que faz. E esse é o ingrediente, como tu falaste, né? Comum a todas as pessoas que conseguem se assegurar na profissão e ter um caminho bacana, é o amor. Como eu te falei, né? Eu trabalhei muitos anos no Uniceu, me formei lá e a minha mãe tinha uma pensão pequena para sustentar nós duas, trabalhou de tudo com vendas também. Eu lembro dela muitas das vezes vendendo catálogo da Avon para poder
melhorar a nossa qualidade de vida. Ela se formou em pedagogia já depois de uma certa idade e trabalhando sempre para poder sustentar a gente de uma forma digna e ali com os recursos muito reduzidos, tá? E eu comecei a estudar psicologia no Selma, não sabia se ia conseguir formar ou não, porque era uma faculdade particular, e a minha mãe sempre me acreditando muito em mim, falando assim: não, você vai formar sim, você vai conseguir. E aí eu estudava um ano todo, um semestre todo, o pagamento ficava, às vezes, por vencer, chegava lá no ano da renovação, minha mãe corria para pagar, vendia carro, vendia joia, pedia dinheiro emprestado para o meu pai, para o meu avô, e lá estava eu, ano após ano, consegui me formar com muito sacrifício lá no seu. Logo eu entrei para o estágio remunerado lá e conseguia pagar parte da minha faculdade. Então, eu passava o dia no SEMA, lá no Recursos Humanos, na clínica escola, e 6 horas eu encerrava lá, tomava um banho e entrava na sala de aula às 7 da noite. E com isso eu fui custeando ali metade da minha faculdade. Dava aula particular também para os filhos dos amigos da minha mãe, e sempre gostei muito de trabalhar desde cedo, né? E eu lembro muito bem de uma pessoa muito importante na minha vida lá no SEMA, que chama Seu Silvestre. Ele foi pró-reitor administrativo lá. E no dia da minha formatura, eu não participei da cotação lá da formatura, porque eu não podia. Já era um luxo muito grande eu me formar. Então, daí a participar da festa da formatura, da comissão, de vestido, anel, festa, eu já estava muito feliz só de me formar, e eu não tinha como. E ele me chamou na sala dele e ele falou assim: quanto é para você participar lá da sua festa de formatura? Aí eu lembro até hoje, eu falei para ele: R$ 3.000. E aí ele pegou assim: olha, o Selma, né, e aqui me colocou para representar a instituição a qual você se dedicou e você vai participar da sua festa. Tá aqui, R$ 3.000. E aí eu corri, aluguei um vestido, comprei um anel e fui para minha festa. E eu não esqueço dele, ele realmente me ensinou muita coisa. E, como eu te falei, sempre o mercado imobiliário parece que ele me acompanhava, assim. E era uma luzinha que se acendia na minha cabeça. Eu trabalhava no Recursos Humanos com uma moça chamada Adriana Guará, que ela é prima legítima do Ronier de Barros, que é um cara que também é um corretor muito conhecido. E ele também tem uma trajetória muito bonita, começou de baixo. E eu ouvi aquela história dela, né? Deles lá em Grajaú, do Ronier que tinha um fusquinha, que não tinha uma moeda no bolso, e tudo que ele se tornou. E eu ficava fascinada com aquelas histórias. Eu falava assim: Adriana, me apresenta para o Ronier, eu quero ser corretora. E aí eu ficava até que ela marcou. E eu fui lá na imobiliária dele, conversei com ele, com o sócio que ele tinha na época, e o Ronier falou assim: olha, tu tens potencial, vem ser minha corretora, larga teu emprego. E aí eu gelei, né? Disse: não vou largar meu emprego para ser corretora. Eu: não, Ronier, obrigada, não é dessa vez. E aí eu tive aquela conversa, mas não segui. Depois disso, eu trabalhei numa empresa de ônibus, trabalhei no Mateus como psicóloga, dei aula no Selma. E quando eu estava como psicóloga do SENAC, apareceu uma vaga de processo seletivo, onde eu ia conduzir, porque eu trabalhava lá no Recursos Humanos, para psicóloga dentro de uma imobiliária, que era Pereira Feitosa, e eles queriam uma gerente de locação e queriam que essa pessoa tivesse uma graduação em psicologia. E na época meu salário no Senac era 1.500 e lá na Pereira Feitosa ia ser 3.000. E eu falei: eu vou me candidatar para essa vaga, né? E aí eu me candidatei, fui na Pereira Feitosa, porque lá, na verdade, não é que eu fizesse o recrutamento, lá tinha um mural de oportunidades. E aí eu me candidatei para a vaga. Fui, passei no processo seletivo, fui ser gerente de locação da Pereira Feitosa. Então foi aí que eu realmente ingressei no mercado imobiliário. E lá dentro da gerência de locação eu vi os corretores ganhando muito bem. Eu tava lá com um salário muito bom, era o dobro do que eu já ganhava como psicóloga, mas eu via corretor ganhando 60, 70, e eu: nossa, isso é legal, né? Bem remunerado, movimentado, tem os estandes. E aí eu tive a oportunidade de entrar no estande de vendas do Brisas Life, né?
Seu Zé Maria me concedeu essa oportunidade, eu fiz o curso de corretor, saí da gerência de locação e fui para o estande de vendas. E lá em um mês eu vendi 22 apartamentos, fui campeã de vendas da Cirela, sem experiência nenhuma, né? Mas com muita garra, com muita vontade e com muito foco. Eu não conhecia nada do mercado, eu só conhecia o Brisas. Então, eu me joguei no Brisas. Então, daí a questão da importância do foco, né? Às vezes você quer atirar em todos os lados e eu, por inexperiência mesmo, foquei naquele produto e consegui êxito. Vendi 22 apartamentos, ganhei um dinheiro muito bom para a época e logo surgiram os convites, né, para parceria de imobiliária, sociedade. Então foi uma carreira muito meteórica, né? Daí eu já parti para a minha imobiliária. Nesse momento que eu mergulhei no mercado imobiliário, eu tive uma grande perda na minha vida pessoal, que o meu pai, ele faleceu em 2008. E uma maneira de sublimar aquela dor foi me entregar para aquela experiência nova que me dava tanto prazer, que me deixava tão feliz, que eu era reconhecida. E eu acho assim, são parênteses, que o trabalho ele é muito terapêutico, né? Ele trabalha autoestima, ele trabalha dores, ele trabalha autoconfiança. E hoje, como uma profissional que eu sei que eu tenho um reconhecimento no mercado, as pessoas valorizam meu trabalho, eu me sinto uma mulher e uma pessoa muito mais segura, e foi a terapia do trabalho que fez isso comigo, né? Então, eu podia deitar numa cama e ficar, meu pai morreu e eu estou triste, eu estou deprimida, mas não. Eu sublimei aquela dor e disse, assim, eu vou mergulhar no trabalho, que é isso que está me dando alegria, eu gosto de fazer, e eu não vou nem pensar nas minhas dores, eu vou focar aqui no meu trabalho. E aconteceu dessa forma, né? Eu foco todos os dias. Todos os dias eu acordo muito feliz de desenvolver essa atividade de corretora de imóveis, né? Hoje, se você me perguntar qual é a minha profissão, eu não falo que eu sou psicóloga, eu falo que eu sou corretora de imóveis. Foi isso que me, me deu a minha realização profissional, a minha autoconfiança, que elevou a minha autoestima, que me deixa feliz todos os dias no contato com as pessoas, que cada dia, não tem rotina, cada dia é um dia diferente. E é uma bênção muito grande que eu agradeço todos os dias a Deus, de poder desempenhar uma atividade que eu amo, que eu gosto, porque a gente sabe que muitas pessoas acordam e não vão felizes para o seu trabalho, né? Então, você acordar todos os dias feliz e saber que você vai ter mais um dia naquilo que você ama, que você vai conhecer pessoas, não vai ter rotina, que você vai poder ajudar as pessoas. Porque, sim, sem demagogia, estou ali defendendo o sustento da minha família, mas não é o propósito, né? O propósito é eu atender uma família e eles disserem assim, olha, Sabrina, a gente tem aqui 200 mil e é a economia de uma vida. E a gente vai ter mais um bebê, a gente precisa de um local maior. E eu realmente mergulhar naquela situação, naquele sonho daquele casal, como se fosse o meu sonho, e procurar a melhor opção para ele, né? Porque aquele casal feliz, sabendo que eu me dediquei e que eu não enxerguei eles como uma cifra, mas como uma pessoa que tinha uma grande necessidade e um sonho para realizar, num primeiro momento que ele lembrar de um corretor, né, para indicar para um amigo, para a família, para um segundo negócio, ele vai lembrar não daquele corretor que queria porque queria uma comissão, mas aquele corretor que queria porque queria ajudá-lo a realizar o seu sonho, né? E o sonho não é só de moradia, é um sonho de investimento, é um sonho de dobrar o capital que você ganhou numa vida. E todo e qualquer cliente, ele merece o meu respeito, a minha atenção, a minha dedicação. Seja ele um cliente que me procura para alugar um apartamento de R$ 1.000, seja aquele cliente que me procura para comprar um apartamento de 4 milhões. E é assim que eu procuro levar a minha vida, né? E é uma maravilha todos os dias acordar para fazer aquilo que eu gosto de fazer. E é uma bênção que eu agradeço diariamente para Deus.
Pô, que maravilha, né? Uma carreira, de fato, bem meteórica. E para contextualizar aqui o público, eu gosto sempre de trazer esse contexto, né? O primeiro contato da Sabrina com o trabalho, né? Onde o trabalho começou na vida da Sabrina foi com o estágio no Unicelma, correto? Sim. Então ali você cursava, né, o curso de Psicologia. psicologia, né? Ali com o esforço ali da sua mãe, né? Para você poder honrar com as mensalidades, né? Para poder se formar. E aí você começou já a estagiar ali no próprio Selma, que foi da onde você também começou a poder ajudar a sua mãe a poder concluir o curso. Logo após o término a sua passagem pelo estágio no Selma, você foi para a Pereira. Do mercado imobiliário foi para Pereira Feitosa, né? Minha primeira experiência no mercado imobiliário. Mas antes, Eu estava no Senac. antes você foi para o Senac, né? Isso. E depois para o Mateus. Eu trabalhei na Funac como menor infrator, né? Eu trabalhei no Mateus como psicóloga de recursos humanos. Eu dei aula na pós-graduação do Selma, na, na UVA, que é a Universidade, Vale do Sim. Acaraú, Todos esses na sua na área de área de psicologia, psicologia. né? Você se Então, a recorda o transição. período? Eu passei 8 anos trabalhando como psicóloga, e quando eu estava no Senac, que houve essa oportunidade para psicóloga dentro de uma imobiliária, foi quando eu coloquei o pé no mercado imobiliário. Embora, como eu te falei, sempre tinha aquela coisa assim, aquela luzinha, aquela vozinha de Deus, dizendo que aquele era o meu caminho, né? E aí você vai trabalhar numa corretora imobiliária, mas como psicóloga. E ali eu me lembro, você estava falando, eu me lembrei até daquela cena do filme da Procura da Felicidade. Você já assistiu? Sim, Quando o personagem lá do Will Smith, ele tá passando em frente a bolsa lá de valores, né? E aí o cara vai chegando lá num carrão, né? Ele pergunta, pô, como é que eu faço isso, né? Você trabalha aí? Eu me lembrei muito de você falando, você dizendo, pô, eu tava lá, né? Ganhava, tipo, o dobro do que eu ganhava na minha última oportunidade profissional, mas olhava o pessoal lá ganhando bem mais, né? é, Então, tipo assim, é uma coisa que te trouxe ali uma ambição positiva, né? sim, sim. A venda ela tem isso, né? Você pode chegar aonde você quiser, de acordo com o teu empenho, com o teu nível de energia e dedicação, com a tua ética, com o caminho que você escolhe seguir, né? E, nossa, eu sou muito grata a Deus por ter essa profissão, por ter realmente estreitado os caminhos para eu chegar nessa profissão. Eu lembro que a gente conversou aqui, tu falaste assim, Sabrina, teria alguma coisa que tu faria diferente na tua vida? Não. Se você pegasse ali, É, eu sempre costumo perguntar, né? Se você pudesse pegar a máquina do tempo lá do Professor Brown, do Mark McFly, lá do De Volta para o Futuro, se você tivesse a oportunidade de voltar em qualquer período desse, seja na época do Selma, do Senac ou do Mateus, se você mudaria alguma coisa ou fazia algo diferente. não, porque é clichê, mas foi seguindo esse caminho, né, que eu cheguei aqui. E o que que eu tenho hoje? Eu tenho uma profissão que eu amo, eu tenho um filho maravilhoso, né? Eu tenho a minha família, os meus amigos, o meu noivo. Então, assim, eu precisei passar por tudo que eu passei para chegar aqui. E eu não mudaria nada do que assim, Sabrina, tu precisa de alguma coisa para ser feliz? Tu queria parecer com a Gisele Bündchen, tu queria ter o dinheiro de fulano de tal, a casa, o carro? Não. Eu queria ter exatamente o que eu tenho, ser exatamente o que eu sou, né? E a minha história que me construiu até aqui. E daqui para frente ainda tem muita coisa para acontecer, né? E se Deus quiser, para a gente tentar cada vez mais evoluir como ser humano, porque é para isso que a gente está aqui. É uma coisa que eu sempre já fico curioso, é uma coisa meio que da coragem do empreendedor, né? Então, eu vejo que você falou que teve um momento que você estava lá, você ganhava um salário fixo, maior do que você tinha ganhado na sua última experiência, né, como psicóloga. E aí você foi falar com as pessoas da empresa se você poderia migrar para a área de vendas, né? E aí, para isso, você tinha que fazer o quê? Abrir mão de um salário, Abrir mão né? do salário fixo, né? Porque Isso. aí vamos dizer assim, um pulo sem paraquedas, né?
E aí, em algum momento você titubeou? Então, eu já acreditava, né, eu acreditava e foi só um empurrão para aquilo que sempre vinha na minha cabeça, que era o caminho que eu tinha que seguir, né. Como eu te falei lá nos primórdios, onde eu ainda era estagiária no Selma, que eu trabalhava com a prima do Ronierge e que me chamava muita atenção aquela história de vida, de superação, de realizações dele, né. Então, eu gosto muito de conforto, de coisas boas. Não julgo quem gosta disso, desde que você lute e trabalhe para ter, né? E que isso não seja senhor, né? O dinheiro não é o teu senhor, né? Ele trabalha para você, ele trabalha para te proporcionar momentos felizes, momentos de conforto, momentos de dignidade para ti, para tua família. Então, se eu gosto disso, se eu não nasci herdeira, né, o que me resta é trabalhar para ter. E assim, ainda ser abençoada trabalhando com o que eu gosto, com o que me realiza, com as pessoas, quando tu apresentou lá, corretora de pessoas e seus negócios imobiliários, né? Então, quando eu coloquei essa nomenclatura aí no meu Instagram, foi realmente por acreditar nisso, que eu tô aqui, porque eu não sou uma corretora de para vender um apartamento, um terreno, eu sou uma corretora da pessoa, para a necessidade daquela pessoa. Então eu preciso sentar, ter uma escuta empática, entender o que ela quer, entender as suas condições, orientar no melhor negócio. Então eu não sou corretora para vender um produto, eu sou a corretora da pessoa, a fim de orientar ela ao seu melhor produto, né? Ao que mais vai casar com a sua necessidade. Óbvio que ela é soberana, é ela que vai escolher, mas o meu papel é, pelo menos, fazer com que ela pondere, né? Colocar todas as características, as análises necessárias para que ela possa tomar a melhor posição e a melhor escolha para a sua vida, né? E que eu tenha cuidado e respeito por isso, né? E que eu não enxergue o cliente como uma comissão. Ele é muito mais do que isso. É uma pessoa que está ali na minha frente para realizar, né? E ela confiou em mim. Eu não posso jogar essa confiança fora. Sabrina, qual foi, que você se lembra, o maior perrengue profissional que você já passou na sua trajetória até aqui? Que você lembra assim que foi algo que realmente mexeu bastante com você? Nossa, a gente já passou por muitos altos e baixos. Eu comecei em 2008, né? Um pouquinho mais de 15 anos de mercado. E eu já comecei num momento que tinham vendas, que foi o boom, que a gente vendia sem fazer força. Tive momentos de crise, momentos que a gente teve que se sustentar com dinheiro de banco, pedindo para a mãe, né? Mas sempre sem desistir. Acho que a época da pandemia foi uma situação que deixou vários profissionais amedrontados, ainda mais aqueles profissionais que não têm salário, né? O corretor de imóveis, assim como muitos profissionais, é um profissional liberal, autônomo, que faz o seu salário. Então, se eu adoeço, eu não ganho. Se eu estou na rua, eu ganho. Só que eu tenho contas fixas todo mês. Então, o fato do mundo parar, de você ficar em casa, de você não poder atender, de você não saber como a economia ia ficar, né? E aí a gente ter que reorganizar tudo. Eu tinha um escritório, eu coloquei home office, né? Tentei sentar para reduzir todos os meus custos. E assim, Deus ele é tão maravilhoso que o momento da pandemia foi o momento que eu pude mergulhar no meu negócio, entender, de aprender a fazer até as coisas que minha secretária fazia, que às vezes eu, com a rotina louca, só delegava. Então, quando eu tive que trocar de secretária, eu já sabia e já sabia ensinar da melhor forma, né? Pude trabalhar com uma maior inteligência, com custos reduzidos. As tecnologias que vieram após a pandemia vieram a facilitar muito o nosso trabalho, que é a questão de uma assinatura de contrato digital,
os serviços de cartório. Então, hoje, outro dia, uma cliente me falou assim: Sabrina, eu quero comprar um imóvel em Belém. Você me indica um corretor bom? Porque eu só confio em ti aqui, eu não tenho nenhum corretor em Belém. Aí eu falei assim: eu vou te vender o imóvel em Belém. Não existem distâncias mais hoje em dia, né? Então, eu vou te vender o imóvel. Você não precisa de outro corretor. Então, assim, abri o meu telefone, joguei no Google, construtoras sólidas, confiáveis em Belém, liguei para cada uma, pedi para me mandarem o que a minha cliente queria em termos de bairro e valor, e um dia eles me mandaram, no outro dia ela escolheu, no outro dia eu fechei e a comissão já estava na minha conta. E aí tem, né, Deus sempre, em todos os momentos na minha vida, que uma das construtoras que eu liguei tinha um parceiro daqui de São Luís, que já tinha sido meu gerente na Cirela, que Sabrina, vamos achar aqui o melhor apartamento para sua cliente. Então, Deus em todos os momentos, em todas as coisas. E eu acho que, independente de religião, né, que eu não sou uma católica assídua, mas ele está em todas as minhas escolhas e à frente de tudo, todos os meus caminhos. E a gente, às vezes, está fechado para esses sinais de Deus, a gente não consegue ouvir, né, por algum motivo. Mas quando a gente se abre para o universo, para Deus, a gente percebe que a todo momento ele manda os anjos para facilitar e para abrir os nossos caminhos, né? E assim, o meu pai, eu te falei que ele faleceu em 2008. E foi quando eu ingressei na carreira. E eu ingressei assim com um suporte muito grande divino lá do lado do nosso pai, porque eu acredito muito que meu pai foi um anjo que abriu muito meus caminhos aqui, que tudo foi dando certo, tudo foi caminhando assim naturalmente. E eu sempre falo para meus clientes, quando eles ficam em dúvida qual imóvel comprar, alguma coisa que deu errado, eu falei assim, olha, calma, não era para ser esse imóvel. Quando for o seu imóvel, tudo vai transcorrer de modo natural e fácil, né? Então, a profissão que eu escolhi ali naquele momento, ela transcorreu de modo natural. Fácil, fácil não foi, né? Teve a minha dedicação, teve o meu amor, teve o meu empenho, teve o meu estudo, teve a minha imersão, mas teve as bênçãos de Deus, né? E por isso que eu estou aqui contigo hoje e eu espero realmente poder passar para as pessoas que estão ingressando, seja no mercado imobiliário, seja na profissão que for, né? Quando você acredita, ama, investe e se dedica, o resultado ele vem. Você sabe disso, né, Maico? Com certeza. Uma coisa que eu sempre tenho bastante curiosidade de saber, e você já até começou citando muito bem aí o seu pai, são pessoas, né? A nossa trajetória também é muito marcada por pessoas. Sempre tem alguém que nos ajuda com um conselho, alguém que nos ajuda com uma indicação, alguém que nos abre uma porta, alguém que nos empresta um dinheiro, alguém que, enfim, pessoas que de alguma forma contribuem para essa nossa trajetória. E eu queria que você falasse, se você se recorda aqui, até para homenagear pessoas que também te ajudaram a trilhar esse caminho de sucesso. Nossa, eu sou uma pessoa muito abençoada, muito sortuda. Tiveram muitos anjos no meu caminho, muitos anjos, né? Muitas pessoas que acreditaram no meu trabalho. Eu seria injusta assim, de citar um, dois ou três. Eu tenho anjos o tempo todo do meu lado, e muitos, sabe? O seu Silvestre, lá o pró-reitor do SEMA, foi um dos que eu citei, né? Uhum. Que foi o meu primeiro chefe, né, de verdade. E eu era uma menina imatura, ansiosa, e queria ver as coisas acontecendo. Continuo sendo, mas a gente vai melhorando, né? E ele ria às vezes da minha ansiedade, falou assim: calma, calma, vai dar certo, né? E acreditou em mim. E eu lembro que eu tinha um estágio não remunerado, né? E no dia seguinte da minha formatura, eu tinha uma carteira assinada, né? Fui contratada como psicóloga do Recursos Humanos do SEUM, porque essa empresa também acreditou em mim. E hoje eu tenho outros vínculos com eles, né? E já atendi na situação de clientes. É uma família que eu tenho muito, muito carinho, muita estima, porque eles acreditaram em mim e fizeram parte ali do meu início, do meu contexto profissional. E aí
no decorrer dos anos, tiveram várias pessoas, imobiliárias, construtores, que acreditaram, que viram meu trabalho e essa questão da troca, né? Na medida que viam a minha doação, também se doavam. Então, é difícil citar, tem muita gente, muitos anjos, muitas Uma, vezes. uma, uma dúvida que eu também tenho, e sempre a gente vê muitos relatos aqui, é do papel dos pais, né? Sim, Essa criação, a base familiar, os valores que são passados pelos pais. Eu sempre vejo aqui que praticamente todos os entrevistados sempre citam muito a importância dos pais, né? Trazendo essa base de ensinamentos para sua trajetória. E eu vi que você também citou muito aqui a importância da sua mãe, na sua formação acadêmica, né? A importância do seu pai na sua orientação. O que você poderia dizer é, da importância deles, não só na sua questão aí, vamos dizer, familiar e pessoal, mas da importância da inspiração deles, da orientação deles para a profissional que você é hoje? os meus pais, eles tiveram a contribuição grande de sempre acreditar muito em mim, né? E me amar muito. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não posso reclamar da questão. Eu sou psicóloga e dizem que a autoestima da pessoa é muito formada pelo amor, pela afetividade, pelo acreditar dos pais. Então, assim, o amor dos meus pais foi até exagerado. Assim, acho que para minha mãe e para o meu pai, que não está mais nesse plano, não existia ninguém melhor, mais bonito, mais sabe, do que eu. Então, eles tiveram os erros dele, mas eles sempre acreditaram e sempre me amaram e nunca mediram esforços para me dar o que eles podiam de melhor, né? Então, assim, quando a minha mãe me botou para fazer uma faculdade particular no SEUMA, que era a primeira turma de psicologia, que veio num valor que para nós era um valor alto. Muita gente falou, tá louca, como é que você vai pagar isso? Ela falou, eu vou pagar, né? E vai dar certo. Então, a minha mãe me ensinou isso, que a gente tem que acreditar. E a gente acreditando, a gente consegue chegar onde a gente quer. Como tu colocou ali no início da vinheta do caderno, o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos, né? Na medida que a gente se limita, que a gente acha que a gente não consegue. Eu falo para o meu filho que a coisa mais importante da minha vida, tudo é por ele e para ele. Meu filho, você pode tudo o que você quiser, desde que você acredite, se dedique e não fira ninguém nesse caminho. Mas você, não existe barreiras, não existe limites. Você pode ser o presidente do Brasil se você quiser, meu filho. Basta que você se dedique e queira, né? Então, eu acredito muito na minha profissão. Eu a cada dia assim, eu quero investir mais. Para mim é um prazer ler sobre, ver as coisas que estão acontecendo em termos de atualidades, em termos de cursos, congressos. É fascinante, é um prazer. Não encaro como um trabalho. Eu me divirto a cada dia. E eu acredito que eu vou continuar me divertindo por um bom tempo nessa profissão. Vamos imaginar que agora, nesse exato momento, você tem nas mãos uma placa, um troféu, uma medalha, né? E isso precisa ser entregue para a pessoa mais importante em toda a sua trajetória. Você agora vai poder homenagear essa pessoa com essa placa, com esse troféu. Para quem você daria? Para o José Guilherme, meu filho. Né? Em 2010 ele nasceu e em 2008 eu perdi o meu pai. E quando eu perdi o meu pai, eu achava que eu nunca mais ia sorrir na minha vida, né? Não sei se você já perdeu um pai ou uma mãe, tomara que não, mas é a maior dor do mundo. E eu perdi a graça, eu achava que eu não ia mais sorrir. E em 2010, 2 anos depois, eu engravidei do Guilherme e o meu pai não conheceu ele nesse plano, né? Mas conheceu sim, eu tenho certeza que sim. E o meu filho, ele me trouxe a minha alegria de viver de novo. Quando eu engravidei do meu filho, eu não tinha dinheiro nenhum, né? E eu virei uma leoa para trabalhar, mais do que eu já era.
né? O pessoal lá do estande do Gran Park lembra de mim. Eu trabalhei até 2 dias antes de ter nenê, com a barriga enorme, de perna aberta, andando ali por aquele estande ali do Gran Park, do lado do Barra Mar. E eu virei uma leoa, e eu fiz o enxoval do meu filho, o enxoval mais lindo, que não deixava a desejar para nenhum enxoval de quem tem uma boa condição. E ele me deu o sorriso de volta, a alegria de volta, essa força para trabalhar que, sabe, uma garra que foi ele que me deu. E depois dele, né, eu nunca mais me senti só, né? Ele é a minha melhor companhia, ele é o meu maior amor, e por ele, todos os dias, eu acordo feliz e querendo mais pra gente, querendo me dedicar cada vez mais. Esse troféu, ele vai para a pessoa que eu mais amo na minha vida, que é o meu filho. Maravilha, sensacional. Eu percebo que você tem uma característica muito legal, que você consegue transformar as coisas, né? Você consegue, onde tem algo que poderia te entristecer, algo que poderia te desanimar, você consegue transformar isso em motivação, consegue transformar isso em mais vontade ainda de trabalhar, né? Então, essa característica da transformação foi uma coisa que sempre te acompanhou, ou isso veio para você depois do nascimento do seu filho? Eu sou uma pessoa muito positiva, eu acredito, eu sou empolgada. Se um cliente me ligar bem aqui e falar assim, eu quero comprar, eu já me vejo assim, vendendo para ele. Eu acredito. Eu tenho muito otimismo, né? E óbvio que tem momentos que a gente não está assim, como todo ser humano. E, assim, quando a gente está um pouquinho mais cabisbaixo, que acontece alguma coisa ruim, eu lembro que em minhas orações eu sempre peço para Deus assim, Deus, não deixa que eu perca meu otimismo, né? Porque com Ele eu consigo ter garra para ir atrás. Então, assim, é o que eu peço nas minhas orações. Saúde e o acreditar. Quando a gente deixa de acreditar, as coisas elas realmente não caminham. E eu sempre tive isso com o meu filho, óbvio, que é o maior amor que um ser humano pode experimentar. Isso vem redobrado, né? Mas eu não me permito passar mais de 2 dias triste. A tristeza é um sentimento que a gente é inerente ao ser humano. E você não tem que se punir por estar triste, mas qual atitude você vai tomar mediante aquela tristeza, né? Você vai mergulhar na tristeza, se afundar e ficar cada vez mais triste, ou você vai utilizar desse recurso para sair, né? Crescer e utilizar isso como um degrau, né? Para não estar mais triste. Então, em psicologia isso se chama sublimação, que é você pegar um estímulo, um evento triste e usar ele para mudar. E eu uso isso muito como princípio na minha vida. Triste eu fico, todo mundo fica, né? Mas eu não me permito. Eu acho que a vida é para ser feliz. Até onde a gente sabe, a gente não sabe se tem outra. E enquanto a gente está aqui, a nossa missão é facilitar a vida das outras pessoas, é não dificultar e é tentar buscar felicidade. E não se permitir ficar muito tempo ali naquela situação da vítima e da tristeza. A gente sabe que existem situações que são biológicas, que são hormonais, que não é uma escolha da pessoa estar triste ou não, né? Mas se a gente pode lutar contra isso e quando ela não é caracterizada uma doença, uma CID, a gente tem que realmente buscar ver o lado bom da vida, né? Às vezes o meu filho, ele tá ali comendo e tá deixando alguma coisa no prato, eu falo, meu filho, tem tanta criança que não tem o que comer, por favor, valorize. Ele, mãe, mas eu não estou com fome, não sei. Mas eu tenho esse lado, né? A minha mãe brinca às vezes assim, o mundo fantástico da Sabrininha, o mundo fantástico da Alice. Mas eu não gosto de focar no ruim, eu gosto de focar no bom, né? Eu não gosto de falar palavras ruins, palavras negativas. Eu prefiro enveredar pelo lado bom. E tem funcionado, né? Você se lembra qual foi a primeira venda que você fez? O primeiro cliente, o cliente número um? Você guardou essa recordação? Eu
eu vendi no Brisas, né, para um amigo do que era do pai do meu filho, né, que era casada na época. Mas uma venda que me marcou muito foi um cliente que chegou lá, ele já é falecido, era uma pessoa conhecida aqui na cidade, e lá no o estande da Cirela funcionava como sorteio, né? E aí chegou a minha vez do meu sorteio, aí ele entrou na minha vez. E ele perguntou assim: quantos apartamentos tem aí? E estava acabando, né? O plantão já foi um sucesso, o Brisas Life. Quantos tem aí? Aí eu falei 3. Aí ele falou assim: eu quero os 3. E eu me tremia toda para preencher essas fichas, né? E foi um momento muito emocionante na minha vida. Tiveram muitos momentos, muitos. Eu só tenho a agradecer. Que maravilha. Hoje, se você pudesse olhar para Sabrinas que atualmente estejam passando por alguns dos perrengues ou dilemas que você já passou, e aí você pudesse pegar aqui uma garrafinha de água dessa aqui, como da nossa querida Psyll, encher essa garrafinha com conselhos, com conhecimento para ajudar essas pessoas, o que você diria para essas Sabrinas que podem estar nesse exato momento esperando assistir esse vídeo aqui para poder tomarem decisões? Então, eu sou uma dessas Sabrinas ainda, né, que busco me inspirar em muitas das pessoas que tu trazes aqui no caderno, na tua história de vida, na história de vida de vencedores, né? E a gente tenta cada dia se inspirar mais. Mas o que eu conquistei até aqui, e por ser uma pessoa feliz no que eu desenvolvo, não desista. Momentos bons vão acontecer, momentos ruins vão acontecer, né? Como fala Charlie Chaplin, cada dia um, e até os problemas mudam. Nada é igual, tudo é mutável. Então a gente pode ter um dia ruim hoje e amanhã ser o melhor dia das nossas vidas. Então você não tem que desistir. Você tem que ter um propósito, você precisa segmentar a sua área. No meu caso, eu não comecei trabalhando com médio e alto padrão, eu fui direcionada naturalmente para esse nicho, e eu acho que o corretor ou qualquer profissional, ele precisa se especializar em uma área. Porque você não vai dar conta de saber tudo, mas você tem a obrigação para com o seu cliente de dar o melhor para ele. Então, hoje eu preciso entender de metais, de pedras, de louças, de móveis assinados, né, de projeto de iluminação. E eu só vendo os imóveis, mas eu preciso orientar o meu cliente como um todo, de finanças, né, de taxas de financiamento, de retorno de investimento. Eu vou dominar isso tudo? Não, mas eu preciso estudar isso para dar um norte para o meu cliente. Ele confia em mim, né? Então, você precisa segmentar e você precisa continuar caminhando. Às vezes não vai ser um grande passo, né? Às vezes é só um passo, às vezes você vai estagnar, mas não desistir dessa caminhada. É um dia após dia. Vão ter nãos, vão ter frustrações, mas a gente tem que buscar a nossa felicidade, escolher o nosso caminho e seguir, né? A permanência, a constância é o que faz o resultado vir, né? Em tudo, seja na musculação, seja na alimentação, seja no trabalho, seja numa convivência afetiva. A constância é mais importante, inclusive, do que o grande feito. Tem dia que você não acorda disposto, dá um passinho, todo dia dá um passinho, que o resultado ele vem. Pô, que maravilha. Uma pergunta que eu também fiquei muito curioso para fazer é: você acredita que a psicologia te fez uma corretora de imóveis melhor? Sim, inclusive eu acredito que eu precisava trilhar esse caminho, né, para estar na posição que eu estou hoje, né, de entender melhor o meu cliente, de ser mais empática, de me colocar no lugar do outro. E em diversos momentos eu cheguei para o meu cliente e falei assim: olha,
não acredito que esse seja o melhor negócio para você, em detrimento de perder uma comissão boa ou não, né? Porque eu não pensava ali a médio, a curto e médio prazo, né? Mas a médio e longo prazo. Eu quero ver aquela pessoa feliz com o negócio. Eu quero que seja uma referência de felicidade, que ela lembre de mim, que ela me encontre na rua, que ela me cumprimente no shopping, fala assim, poxa, a Sabrina, ela foi importante aqui no meu caminho, ela me ajudou a fazer uma boa escolha e ela foi honesta, né? Ela se dedicou de verdade. Então, desculpa a pergunta, eu falei e eu me perdi. Se a formação em Sim, psicologia é, hoje te faz uma profissional melhor. sim, com certeza, com certeza. Porque a gente tenta se entender um pouquinho melhor, né? E entender que um- o princípio da psicologia de empatia, que é um princípio divino, né? O ensinamento de Jesus Cristo, que ele fala que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Isso nada mais é do que é ter empatia, do que é se colocar no lugar do outro. Então, se a gente usa esses princípios, a gente consegue dar um resultado melhor, né? Fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, né? Eu, com certeza, a psicologia, ela foi importante, foi um degrau importante e eu acredito que estava escrito na minha história. Eu precisava passar por isso para estar onde eu estou hoje. Ô, Sabrina, aqui, todas as vezes que a gente grava um programa com o nosso entrevistado, esses programas eles não têm números, não é assim, capítulo 1, episódio 2, a gente cria títulos, né? Porque cada história ela é muito particular, ela é muito, né, vamos dizer assim, pessoal de cada entrevistado, né? Então, sempre a gente acaba juntos aqui criando o título do episódio aqui na mesa, durante o programa ainda, né? E eu sempre faço uma sugestão, mas se você quiser é, é, fazer uma outra sugestão ou melhorar a minha sugestão, fique à vontade, tá? Eu gosto sempre de sugerir um título pelo aquilo que eu escutei na entrevista inteira, né? E se eu fosse hoje, né, colocar um título no episódio da sua entrevista, seria o seguinte: o caderno que virou empresa, quinto episódio da segunda temporada. Título do episódio: Acredite. Poxa, a gente está em sintonia. Eu ia falar exatamente isso, né? Acredite, acredite no seu sonho, acredite em você, nos seus objetivos, não se limite. Perfeito. Eu acho que foi o que mais me marcou durante toda a nossa conversa, foi o quanto que você sempre acreditou. Você sempre acreditou em tudo que ia acontecendo e também no que estava por vir, né? Quando você tomou a decisão de que esse era o seu caminho, você acreditou até o final. Até o final não, porque o final está longe de chegar, A né? gente está no Mas você meio, acredita está até hoje, né? trilhando, eu acredito. E para a gente poder já ir pro final da nossa entrevista, uma entrevista muito boa, por sinal, o que que você, é, já que nós estamos nesse tema do acreditar, o que que você acredita que ainda está por vir? Eu tenho muitos sonhos, né? E eu realmente eu quero poder influenciar pessoas, né? É, eu quero fazer diferente. Eu não, eu, se tu olhares no meu Instagram, ele não segue nenhuma métrica, nenhuma modinha, né? Eu tenho uma empresa que eu contratei agora para me ajudar, porque eu acho que cada macaco no seu galho, que eu preciso me profissionalizar, que a inserção digital está aí, quem não se adequa não consegue, mas os meus textos, as ideias, elas todas nascem aqui, né? E aí eu peço para o pro profissional aprimorar e tudo, mas eu não abro mão, eu não quero entregar a minha página para alguém administrar, porque a minha página sou eu, é o que eu quero transmitir para as pessoas. Então, tem que ser eu ali, né? E eu não sei, eu penso que eu vou conquistar todos os meus sonhos, sejam eles financeiros, sejam eles afetivos, sejam eles de realização profissional, né?
eu continuo acreditando. E vou, assim, me esforçar ao máximo para conquistar todos os meus sonhos. Eu ainda não comecei nada. Pô, que maravilha. Ô, Sabrina, é, uma das coisas que eu sempre fico muito grato a todos que vêm aqui contribuir com essa causa, porque o Caderno que Virou Empresa, ele tem um propósito, ele tem uma causa, né? Aqui, todos nós que temos agendas muito atribuladas, sempre temos muitos compromissos profissionais e pessoais, né? A gente doa um pouco do nosso tempo para que a gente possa tentar ajudar e inspirar outras pessoas a passar por momentos difíceis, né? Para superar perrengues e tomar decisões, né? Então, eu sempre valorizo muito a presença de cada um de vocês quando vem aqui, porque eu sei que isso é muito valioso. O tempo de cada um de vocês doar para essa causa nossa do Caderno que Virou Empresa, por esse nosso propósito de ajudar e inspirar pessoas, né? Então, eu sou muito grato, né, por você poder ter também contribuído com um pouco do seu tempo para poder ajudar a gente a trilhar esse caminho de inspiração para todas as pessoas que acompanham o nosso podcast. Pronto, eu que agradeço. E quando a gente começou a conversar, que tu me explicou como funcionava, eu achei fantástico, porque você também está dedicando o seu tempo, né? E você também tinha um sonho, e você continua investindo a cada dia no seu sonho. E ninguém aqui atingiu o ápice, né? E tá. Não, a gente continua sonhando. E a gente quer que você sonhe também, que você não deixe de sonhar. Porque você pode chegar onde você quiser, né? E eu também, e você também. Maravilha. Sabrina, quebrar aqui o protocolo aqui para lhe cumprimentar. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu apoio. E, pessoal, é aquilo que eu sempre falo, né? Mas antes de eu falar aquilo que eu sempre falo, eu vou chamar aqui as redes sociais aqui, senão a produção vai brigar comigo. Eu tô quase lembrando, quase. Prometo que eu acho que daqui pro final da segunda temporada eu lembro de chamar as redes sociais sem precisar esquecer, tá? Ó, esse aí é o canal da nossa Epapu TV, tá? Da produtora da Epapu. Aqui você pode acompanhar muitos trabalhos que a produtora faz, né? Não só com podcasts, né? Mas também aí você tem trabalhos que a gente faz na área de vídeos institucionais, vídeos comerciais, né? Então, você tem um trabalho muito bom aí da nossa Epapu TV para que vocês possam acompanhar. Aqui é o canal da Epapu TV no YouTube. Aqui é que todas as entrevistas ficam lá, né? As entrevistas na íntegra, para que vocês possam acompanhar. A entrevista com a Sabrina na segunda-feira já vai estar disponível aí a partir das 18 horas para que você possa acompanhar. Então, lembrando de sempre curtir, comentar, né? Se inscrever no canal para ajudar a gente a fazer a nossa mensagem chegar cada vez mais longe, tá? Esse aqui é o meu perfil, tá? Perfil aí do Maico Delamy, @MaicoDelamy. Aí também você consegue acompanhar, eu coloco muitos cortes, né? Trechos das entrevistas aí com os nossos convidados, né? Trechos aí bem marcantes. Então você pode me seguir lá também, que também tem um conteúdo muito legal sobre vendas, enfim, perfil muito bom, você não perde por me seguir também não. Aqui a gente vai trazer o perfil da Sabrina, tá? Ali você também pode estar acompanhando aí um pouco do dia a dia da Sabrina, acompanhando aí a jornada profissional dela, tá bom? Os negócios, você aí que está à procura, né, de uma corretora de pessoas e não uma corretora de imóveis, tá aqui, ó, o perfil da Sabrina para você seguir, tá bom? E acompanhar um pouquinho da trajetória profissional dela também. E é isso aí, pessoal. Sempre falo isso, né? Todas as pessoas que vêm até aqui são pessoas que, por mais que tenham atuação em áreas bem diferentes, elas são pessoas que quando nos contam aqui as suas histórias, vocês conseguem ver que tem ingredientes que são comuns a todas elas, né? Pessoas que tiveram muita perseverança, passaram por perrengues, mas não se deixaram abater. Pessoas que tiveram perdas pelo caminho, tiveram abdicações, pessoas que tiveram uma história de bastante luta e dedicação, paixão pela profissão, né, propósito em ajudar pessoas. Então, são ingredientes que a gente consegue notar em todos os entrevistados e faz com que você possa entender que esse é o caminho
para quem quer trilhar uma carreira de sucesso, independente da sua profissão. É a historinha desse caderninho aqui que a gente traz, onde tudo começou. A gente faz com que os nossos convidados também abram os seus cadernos aqui para que a gente possa conhecê-los, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Esse foi o 5º episódio da 2ª temporada do Caderno que Virou Empresa. Continue nos acompanhando. Peguem esse vídeo aqui, ó. Tá? A entrevista tá incrível com a Sabrina. Manda, encaminha para todo mundo que você sabe que vai precisar escutar muito do que foi dito aqui, tá bom? Pede pro pessoal se inscrever no canal, para que a gente possa cada vez mais aumentar esse movimento em torno do nosso Caderno que Virou Empresa, ok? Então, ó, um beijão para vocês. Até o próximo episódio do nosso O Caderno que Virou Empresa. Valeu, tchau! Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que coloquei o caderno embaixo do braço e saí. Sempre soube que seria tudo muito difícil. Eu tentei elaborar um plano, mas a verdade é que eu mal sabia por onde começar. Vaguei por ruas, avenidas, shoppings, centros comerciais. Dormia tarde, acordava cedo, mas desistir nunca esteve nos meus planos. Eu sabia que o meu maior adversário nesta jornada seria eu mesmo. Por isso, aprendi a transformar derrota em vitória, decepção em motivação, cansaço em determinação. Transformar um caderno em uma empresa.